Pansieri, que sempre está acompanhando o Cruzeiro, e hoje é um dia especial, mais um aniversário da Raposa. Tudo bem, Pansi? Tudo ótimo, Léo. Um abraço para você, pro Edu, para quem tá ligado com a gente na turma do Bate-Bola. É sempre uma responsabilidade e grandioso falar deste clube que é o Cruzeiro, um time que mora no coração de muitos, no meu, também de vários outros que acompanham a turma do Bate-Bola, e que hoje completa 103 anos de muita tradição, de muita história e de uma equipe que tem uma expectativa grandiosa, Léo, de voltar a uma competição internacional que é a Copa Sul-Americana. O Pansieri está aqui com o WhatsApp fritando, apurando aí se esse presente vai chegar hoje, se serão presentes no aniversário do Cruzeiro, mas temos a tradicional missa, né, que já é realizada há muitos anos. Nós vamos lá para a sede do Cruzeiro, lá na sede do Barro Preto, onde está o Rubens Júnior, para falar com a gente como é que está o clima por aí, sem dúvida alguma, Rubinho. O Edu Pansi citou mais cedo no Rádio Esportes, e eu corroboro da mesma opinião, um aniversário com muito mais alegrias do que nos anos anteriores que o Cruzeiro viveu, né? Boa noite, Rubinho. Com certeza, Léo. Boa noite. Um abraço para você, um abraço para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. Falamos aqui da sede do clube no Barro Preto, o ginásio poliesportivo Dona Salomé. Daqui a pouco, às 7 da noite, acontece a missa pelos 103 anos, 1921, data marcante, o nascimento do Cruzeiro. Muita gente tem essa data também tatuada na pele. Às 7 horas estará o padre Ronaldo de Oliveira, que é da igreja São José, para celebrar os 103 anos. Padre, e o Léo comentava sobre um aniversário diferente, né? O Cruzeiro que se manteve na Série A e agora também pensando um pouco mais positivamente. Boa noite. Boa noite, ouvintes da nossa Rádio Itatiaia. É um prazer muito grande, como cruzeirense apaixonado, cabuloso, estar celebrando esses 103 anos, já a terceira missa que eu presido, pelo aniversário desse gigante de Minas Gerais, não desmerecendo os outros clubes, mas o Cruzeiro tem uma história bonita, escreveram histórias bacanas nos gramados de Minas Gerais, fora também, por isso ação de graça, missa para celebrar toda uma história de quem fez o Cruzeiro no passado e o faz no presente. Obrigado, padre, que estará daqui a pouco às 7 da noite aqui diretamente do ginásio poliesportivo Dona Salomé, que conta também com a presença do presidente da associação, o Lidson Potti, que já está presente. Daqui a pouco aqui venha para o ginásio, e a expectativa, Léo, que o CEO da SAF esteja presente. Vamos aguardar o Gabriel Lima, se vai ou não estar presente aqui diretamente da sede do Barro Preto. Tá tudo dito, Léo? Valeu, Rubinho. Todas as informações o Rubens Júnior vai seguir, vai trazer aqui na programação da Itatiaia. Hoje no Bastidores, muito especial, afinal de contas é aniversário do Cruzeiro. O Thiago Reis estará aqui no comando do Bastidores e vamos conversar, vamos receber o Rafael Cabral, goleiro titularíssimo do Cruzeiro, importantíssimo na campanha de 2023 e um dos pilares para 2024. Ô Pansi, você tem uma palavra importante sobre o ano do Cruzeiro, sobre a história do Cruzeiro, sobre o que aconteceu em 2023 e tá com o WhatsApp aí fritando. Então me conta, quem que nós vamos ouvir primeiro? É o Pesolano ou as informações? Esse presente vai vir ou não vai, Pansi? Ô, Léo, a expectativa, na verdade, muito mais uma questão burocrática, né? De um anúncio oficial das partes. Mas o que a gente sabe é que o Lucas Homero é um nome que está aí praticamente acertado, né? Acertado com o Cruzeiro, assim como o próprio Dineno, né? Que estava vindo para o Brasil. Então, são nomes que o Cruzeiro vai ter no elenco, né? O próprio Dineno, o técnico Nicolás Larcamon, ele confirmou a informação que a gente já vinha trabalhando também, a imprensa mexicana, na semana passada. Não, bom jogador, tá indo e tal. Enfim, e o Lucas Homero, também uma informação importante aí de tudo resolvido entre as partes, o Cruzeiro pagando até menos de $800 mil para a contratação desses dois atletas. Acho, especialmente o Romero, por tudo que o torcedor gosta dele, o Dineno, para muitos, é desconhecido, né? Mas o Lucas Homero vai ser, sim, esse reforço. Eu tô aqui no F5 para ver se às 19h21 vai ter alguma contratação, porque geralmente faz alusão a esse ano, né, de nascimento do Cruzeiro, e aí é uma forma que o Cruzeiro também tem de chamar o torcedor. Mas a entrevista que hoje fizemos com a exclusividade é porque o Paulo Pesolano deixou o Cruzeiro depois do Campeonato Mineiro, né? Ali na semifinal do Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro perde para a equipe do América, quando eliminado para o América.
quando ele não avança a final da competição. E muito disse, né? O Pessolano queria entregar o cargo antes, o Pessolano estava cansado, a parte mental já estava comprometida. E aí, nessa entrevista exclusiva que fizemos, Guilherme Pio e eu, com o Paulo Pesolano, uma parte nós, inclusive, reproduzimos no Rádio Esportes, dele falando do Nicolás Larcamon, da forma de jogo. Ele acha que é muito parecida com a forma dele de trabalho, energia à beira do campo. Ele também falou sobre essa saída. Então agora, 6 horas, 37 minutos, material exclusivo da Itatiaia, com Paulo Pesolano nos respondendo lá de Valladolid, na Espanha. E aí, Pesolano, como foi essa saída? Por que aconteceu essa saída do Cruzeiro, professor? Como lo falamos un momento, eu não sou de falar cosas que não são. Iba a procurar um treinador para esse momento, ¿sí? Íbamos a ficar en un campeonato. Eso era lo que era lo mejor para el club. No errar, continuar un camino, ¿sí? Y no era llevar a alguien rápido. Ahora sí vamos a comenzar algo rápido. No, el club iba a ser difícil. Entonces, después pueden hablar. Mas hubiera sido mejor la troca antes y no del campeonato pequeño, porque después no pude trabajar con el entrenador nuevo. Fiquen tranquilos que el trabajo ya estaba. El equipo corría, el equipo estaba intenso. Después la idea del juego era similar. Si você olhava lo que hacía Pepa, era muy similar, estaba todo bien pensado. Todo lo que hizo Paulo André, Pedro Martín, Gabriel Lima, Ronaldo, estaba todo muy pensado. Después, cuando deciden trocar, otro momento, los entrenadores sabemos que estamos de paso. Capaz que no consiguen lo que quería el club, capaz que hay otras cosas que no sabemos y trocan entrenador. Mas estava muito pensado. Se você ver no começo do ano, continuava o que habíamos deixado. Trocavam a cabeça, mas a ideia era a mesma. Isso foi a ideia e eu acho que saiu muito bem. Fisicamente o equipo estava bem, foi correndo, estava intenso. Eu me preocupei porque esses jogadores não jogam no Campeonato Mineiro. Se você vê no Campeonato Mineiro, conseguimos o resultado. Mas estamos procurando todo para o brasileiro. Estamos procurando todo o melhor para o brasileiro. Porque eu cometia o erro de burro, Pesolano burro, coloca a Bilú de lateral izquierdo. Cara, eu estaba intentando preparar jugadores que adaptan a una posición que el club iba a necesitar dentro de un momento. A un futuro inmediato, capaz que necesitábamos un lateral izquierdo porque Kaique iba a ser convocado. Entonces yo estaba arrumando todo para el futuro Cruzeiro. Si yo fuera egoísta, a Bilú no lo colocaba en lateral izquierdo. Mas yo estaba pensando en un Cruzeiro, todos estábamos pensando en un futuro Serie A, no en el Campeonato Mineiro. No sé si vos entienden y comienzan a comprender. Y cuando vos va para atrás, va a comprender muchas cosas que hicimos ahí para lo mejor de Cruzeiro que ficara en Serie A. Y yo cuando ficó en Serie A, lo festejé acá como uno más. Estaba muy feliz. Porque si no da certo, todo fue malo del comienzo, fue muy bom. Todo muy pensado. Y yo acho que termina dando certo. Y yo hoy fiquei muy feliz. Palavras do Pesolano. Léo, a íntegra da entrevista, ela está no nosso YouTube, né? No canal da Itatiaia no YouTube, no Itatiaia Esporte. E essa resposta dele ainda tem alguns pontos importantes. Ele disse que realmente estava cansado, que já tinha realmente passado a diretoria do Cruzeiro que não queria ficar, mas aí pediram para ficar no Campeonato Mineiro. E aí vem o Pepa, que segue... Ele deixa isso bem evidente, que segue uma proposta de trabalho, um estilo de jogo, né? Mais para frente, mais ofensivo, com posse de bola, mas que não deu certo. E depois chegaram outros treinadores. Então, o Pesolano, ele fala que teve, assim, essa ideia e por isso foram feitas algumas experimentações no Campeonato Mineiro, do Bilú na esquerda, eu até perguntei, do Bruno Rodrigues na direita? Do Bruno Rodrigues ali num corredor pela direita. Tudo isso foram testes que foram feitos no Cruzeiro, utilizou o Mineiro, deixou muito evidente como laboratório. Não era a ideia de, por exemplo, vencer um Mineiro. Era colocar esse time com muitas circunstâncias pensando no Campeonato Brasileiro. Palavras do Pesolano. Ô Edu, eu gostaria que essa entrevista tivesse sido dada na época do Campeonato Mineiro. Quando a gente questionava o porquê do Bruno Rodrigues jogando de lateral, o Rafael Bilú, como foi bem lembrado pelo próprio Pesolano, que ele chegou a colocar de lateral esquerdo, que ele estava pensando que o quê? O Cruzeiro ia ficar sem lateral esquerdo, porque o Kaique ia ser convocado. Ora, seria bom ter ficado sabendo disso à época, né? Acho que seria mais compreensivo para todo mundo. Assim, eu acho que o meu único questionamento em relação ao Cruzeiro no Campeonato Estadual foi permanecer com um treinador que já não queria ficar. Acho que fazer isso, colocar jogador na lateral, colocar o meio-campista jogando no ataque, o ponta de centroavante, no Campeonato Estadual eu não vejo problema nenhum. Eu acho que o Campeonato Estadual está aí para isso, para fazer alguns testes,
para tentar achar uma solução dentro de casa, para não precisar ir ao mercado. Para isso serve o campeonato estadual. Mas o campeonato estadual serve para você ganhar cancha, para o seu time pegar entrosamento, para a sua equipe assimilar a ideia de jogo do treinador, para o treinador avaliar o elenco que tem em mãos para as principais competições. Esse tipo de coisa não aconteceu. O campeonato estadual do Cruzeiro inteiro, o elenco assimilou a ideia de um cara que não ia ficar. O cara que não ia ficar é que avaliou os jogadores e o elenco. Agora, fazer testes no campeonato estadual tem mais é que fazer mesmo. É assim e é para isso que o campeonato estadual funciona para as equipes grandes. O problema todo foi manter no cargo de técnico um cara que, sabidamente lá dentro, não seria o treinador nas principais competições. No final deu tudo certo. Mas isso deu uma avacalhada pesada no início. 6h43, vamos fazer um intervalo, o Pansieri vai seguir por aqui, nós vamos falar do mercado do Cruzeiro. O Pansieri está ali atualizando o WhatsApp. Será que vamos ter anúncio dos reforços hoje? Romero, do Dineno, será que vamos ter já o anúncio? Palavra, quem sabe, do Larcamon como treinador. Estamos de volta com a turma do bate-bola, sempre te atualizando, e vamos atualizar agora as informações do Cruzeiro. A torcida, Pansieri, na espera do anúncio aí oficial do Romero, do centroavante. O que você pode contar? Eu posso dizer que o Dineno, que é um reforço aí que está bem próximo de ser anunciado, foi inclusive elogiado pelo próprio Paulo Pessolano, porque trabalhou lá no México, né? O Pessolano conheceu. Exatamente. Outra coisa que, né, ele até, abrindo aspas para ele, no centroavante que tem muitos gols, se posiciona muito bem dentro da área, tem bom jogo aéreo, é um jogador prático dentro da área, se der a bola ele vai fazer muitos gols. Marcou história em todas as equipes que esteve. Outra coisa que ele falou, interessante, foi do próprio Zé Ivaldo e do Rafa Silva. Elogiou esses reforços contratados pelo Cruzeiro, dizendo que serão jogadores importantes. Ele até brincou, o Zé Ivaldo tá bem fisicamente, que ele viu pelas fotos, pelas imagens, chegou cedo para treinar. Então, assim, foi legal também essa fala dele. Agora, os outros reforços, Léo, o que a gente fala é que o Cruzeiro está trabalhando para anunciar. Agora, tem essa missa, se vai anunciar às 19h21, nós estamos na expectativa, né? Porque, pelo menos, esse é o trabalho do repórter, é trazer a informação. O Fernando, muitos estão dizendo que tem aí o Internacional no meio da parada, querendo levar o jogador. E o Everton Ribeiro, pelas informações também colocadas, a gente nunca falou que o Everton Ribeiro estava chegando no Cruzeiro, e pelo jeito ele vai fechar com o Bahia, numa espécie até de um embaixador do City no Brasil, quando deixar a posição de jogador, né, quando encerrar a carreira de jogador, e pelo jeito realmente vai ser o caminho do Everton Ribeiro. Então são esses os nomes que são especulados até o momento. O Fernando com uma possibilidade também de aceitar uma proposta do Internacional e o Everton Ribeiro com uma possibilidade de aceitar a proposta do Bahia. Esse é o caminho. Ô Edu, pesou aí o fator financeiro nos dois aí, no Everton Ribeiro e no Fernando? Eu não tenho dúvida que tenha sido isso, né? O Cruzeiro tem um limite. O Cruzeiro não vai ultrapassar esse limite. O Cruzeiro de 2019 ficou em 2019, né? Agora é o Cruzeiro SAF, o Cruzeiro que tem um limite financeiro, um orçamento para trabalhar dentro desse orçamento. Eu não tenho dúvida que a gestão quer montar um time melhor do que o de 2023, está correndo atrás disso, mas vai esbarrar em alguns obstáculos, principalmente o obstáculo financeiro. Vai chegar um nome que vai interessar o Cruzeiro, que outra equipe com maior poderio financeiro vai passar à frente e vai levar. E o Cruzeiro não vai fazer loucura. Não adianta querer que o Cruzeiro vá ao mercado, pedir dinheiro emprestado aqui e ali para pagar ali na frente. O Cruzeiro não empurra mais com a barriga. O Cruzeiro não vai fazer uma dívida em 2024 para a próxima gestão pagar em 2027, porque a próxima gestão é a atual. A atual gestão não vai fazer dívida. Se o Cruzeiro estava no mercado atrás do Fernando e do Everton Ribeiro, outro clube veio e está levando, ou outros clubes, o Cruzeiro vai ao mercado atrás de outros, com o mesmo perfil, talvez não tenha o mesmo nome, ou talvez tenha até mais nome, mas ele vai ao mercado atrás de jogadores com o mesmo perfil para qualificar o elenco. Mas vai esbarrar em determinados momentos na questão financeira. O torcedor tem que entender de uma vez por todas, e eu já falei isso aqui em outra oportunidade, 90 e tantos % já entenderam, mas tem uma minoria que é barulhenta, que acha que o Cruzeiro tem que fazer das tripas corações e o impossível não. O Cruzeiro tem que fazer o possível financeiramente. E está fazendo. Hora que chega no limite, bateu no teto, o Cruzeiro não ultrapassa mais o teto. Vou repetir, 2019 ficou em 2019. O Cruzeiro agora tem que ter responsabilidade. Está tendo fair play financeiro,
contrata e paga quem ele pode, não quem ele quer e vai fazer o que não pode para ter o jogador. Não tem como discordar dessa sua opinião, Du. Não tem como. Sabe por quê? Porque o que fizeram com o Cruzeiro, e o Paulo Autuori foi muito feliz em uma entrevista recente, ele falou, não se resolve em 2 anos o que fizeram em 20. Né? Que a irresponsabilidade das gestões do Cruzeiro foram ali, passando uma para outra, dívida de uma para outra, dívida de uma, e agora a SAF tem que resolver tudo. Sobre o Everton Ribeiro, e eu sei o quanto a torcida sonhou e quis o Everton, e algumas pessoas ainda têm dificuldade em entender, mas o Cruzeiro está perdendo um jogador para o Bahia. Gente, o Bahia faz parte do Grupo City. O Bahia está indo atrás, o Ferreirinha, do Grêmio, que é muito bom jogador, o São Paulo está lá tentando negociar com o Grêmio. Agora apareceu o Bahia oferecendo mais que o São Paulo. Então, existe uma nova ordem financeira no futebol brasileiro. O Atlético não conseguiu contratar o Gilberto, o Bahia foi lá e contratou. O lateral direito. Isso. Existe uma nova ordem financeira. E o que o Cruzeiro tem que fazer com responsabilidade é retomar o seu lugar nessa ordem. É entrar lá em cima de novo, é estar no meio desses para poder ganhar quando tiver um leilão. E nós não vamos entrar em leilão. Gente, jogador bom, todo tem leilão. Todo jogador bom tem leilão. Não é só assim, o Pansieri gosta ali do trabalho do fulano de tal, mas aí o Edu Pansi não vai querendo. Por que não? Se o cara é bom, então todo jogador bom vai ser disputado no mercado. Aí cabe ao Cruzeiro o quê? Um bom projeto, oferecer o máximo que ele puder e que cabe. Nós estamos falando aqui, o Cruzeiro tem um jogador que se chama Matheus Pereira, que é talvez o principal jogador tecnicamente falando do Cruzeiro, que o Cruzeiro fez das tripas o coração já para trazer e vai fazer das tripas o coração para tentar manter, não é, Pansi? Porque é isso que está tentando fazer. O Everton Ribeiro foi pro Bahia ganhando bem mais do que isso. Bem mais. Vai ganhar mais do que ganhava no Flamengo. Vai ganhar mais do que ganhava no Flamengo. Então, como que o Cruzeiro... Aí o Cruzeiro contrata o Everton, porque tem nome, porque vende camisa. Beleza. E não contrata mais uns 3 que ele precisava fazer? Então, e o Bahia não tem o Matheus Pereira, né? Vamos lembrar disso. Não tem. O Matheus Pereira é do Cruzeiro. Exatamente. Tô falando assim, eu sei que... Eu concordo muito com o Edu. Boa parte da torcida do Cruzeiro já entendeu. E nós não estamos aqui passando pano porque a direção do Cruzeiro faz o tempo todo. Não, porque erraram bastante no ano passado. Só que existem limites que precisam ser respeitados. E nesse momento, o mais interessante para o Cruzeiro é dar passo certo. Não é sonhar em dar passo longo. O mais importante para o Cruzeiro é dar passo certo. Porque de passos incertos e passos para trás, muita gente já deu. É só não ter a memória curta de ver que jogaram o Cruzeiro na lama. Então é ter calma e seguir nessa toada e numa boa. Nesse momento, e acho que o Edu vai corroborar comigo, é mais a gente torcer para dar certo. Porque você conhece o Dineno, Edu? Não conheço. Né? O Larcamon, você viu, igual a gente acompanha futebol? Não. Então, vamos torcer para que a direção do Cruzeiro esteja dando passos certos e não sonhando. Acho que isso é muito importante. Pansi, para a gente arrematar o Cruzeiro. Eu tenho 2 aqui para fechar, Léo. É até uma apuração com o nosso Guilherme Pio. É uma informação que chegou para nós em relação ao Fernando, que 20, 30 mil reais não faria diferença para ele. E se ele optar por um time ou outro, é pelo projeto, pelo planejamento. E aí vai muito mais da convicção do atleta e do staff dele. Então não é grana, é convicção em projeto. E aí o adversário do Cruzeiro no Fernando é outro time gigantesco, que é o Internacional, e que, sendo bem sincero, eu não acho que o Inter esteja oferecendo apenas 20 ou 30 mil reais a mais que o Cruzeiro. E a segunda, para fechar, de fato, é que realmente o Marlon recebeu uma proposta do Internacional no valor de 8 milhões de reais, 1 milhão de euros. Essa notícia até foi antecipada pelo pessoal da Rádio Gaúcha, nós confirmamos essa informação e foi rechaçado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro não aceita negociar. O Marlon saiu da sondagem, foi para a proposta. E o Cruzeiro disse não, obrigado, não vamos dispor do jogador. E, pelo jeito, agora, quem está querendo fazer proposta por ele é o rival do Internacional, o Grêmio. Falei em nome de Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Boa, Pansi. Essa paquera do Grêmio com o Marlon já era antes dele vir pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro disputou ganhou. Com o Cruzeiro, inclusive o Marlon, ele acabou vindo para cá. Uma corrida, primeira, o Cruzeiro ganhou. E agora o Grêmio, pelo jeito, vai querer fazer outra proposta.